acontece com o seu bebê no diabetes gestacional se você não tratar essa complicação obstétrica adequadamente? Essa pergunta é diária nas minhas caixinhas aqui no Instagram. Se você não me conhece, eu sou a doutora Renata Lopes, ginecologista obstetra, e por aqui você aprende a ter a melhor gestação possível. Então, até o final desse vídeo, você vai entender todos os mecanismos que levam a complicações obstétricas se você não tratar o diabetes gestacional e tem consequências para o seu bebê. Então, esse vídeo é focando no seu bebê. Então, vamos lá. Primeira coisa, a fonte de todas as consequências é uma só, a hiperglicemia materna, o aumento do açúcar no sangue da mãe com diabetes gestacional não tratada, né? Então aqui eu vou discorrer sobre as consequências, gente. Eu quero que fique bem claro que quem tem diabetes gestacional, está com seu controle glicêmico supimpa, bonitinho, vai funcionar como uma gestação de baixo risco. E é claro, se você tiver escapes de hiperglicemia, você vai ter nuances dessas complicações, né? Então, a fonte de todas as complicações é a hiperglicemia materna, é o aumento da glicose no sangue materno que passa para o bebê pela placenta por difusão facilitada. Então, essa glicose que está em você a mais vai para o seu bebê. Involuntariamente, automaticamente, vai para o seu bebê. E aí vai levar essa série de consequências que a gente vai falar. A primeira delas é a hiperinsulinemia fetal. Então, quando o corpinho do bebê recebe esse aporte a mais de glicose, o corpo do bebê libera o hormônio chamado insulina, que é um hormônio anabólico. Então, faz com que o bebê cresça mais do que ele deveria. Inclusive, predispondo a macrosomia fetal. O que é macrosomia fetal? É quando o bebê pesa mais do que 4 quilos. Ou o seu bebê fica grande para a idade gestacional. E tem algum problema isso? Tem. Isso aumenta a incidência de tocotraumatismo no parto. Ou seja parto normal ou parto cesárea, mas mais frequentemente no parto normal, tem mais chances do bebê sofrer traumatismos durante o parto. Porque, gente, é difícil sair um moleque de 4 quilos, entendeu? Então, pode ser que nesse canal de parto, nessa assistência ao parto, tem mais frequência de fratura de clavícula, por exemplo, tem mais incidência de fórceps, né? Porque o bebê às vezes dá uma entalada lá embaixo e o obstetra precisa lançar mão de recursos para o bebê sair, né? Então, sim, aumenta a incidência de tocotraumatismo e aumenta a incidência de cesárea. Quanto maior for o bebê, principalmente na presença de macrosomia. Isso não quer dizer que vai ser, tô falando que aumenta a probabilidade, certo? Uma outra coisa que esse aumento de insulina causa no bebê é a maior chance dele ter hipoglicemia neonatal. Ou seja, a partir do momento que ele nasce, que corta-se o cordão umbilical, a glicose a mais para de chegar no bebê, certo? Porque essa glicose estava vindo da mãe. E a insulina do bebê tá lá em cima. Então, o que acontece? O açúcar no sangue do bebê pode cair e, às vezes, em níveis assustadores e prejudiciais para o bebê. Então, às vezes, o bebê que demora um tempo para engatar a amamentação, por exemplo, pode precisar de complemento nas primeiras horas de vida, nos primeiros dias de vida, para não ter hipoglicemia neonatal, né? Então, hipoglicemia neonatal é uma outra consequência para o bebê. Eu vou olhar aqui o meu resuminho para não perder nada. Uma outra coisa, e talvez a mais importante, ao meu ver, difícil falar mais importante porque todas são, né? Mas é que existe um aumento da avidez da hemoglobina fetal quando ela tá grudada na glicose pelo oxigênio. Então, o que acontece? O bebezinho tem maior dificuldade de liberar o oxigênio para os tecidos dele quando ele precisa, né? Então, isso gera maior incidência de sofrimento fetal, de hipoxemia, que é baixa de oxigênio. Então, um bebê grande, que tem exigências maiores de oxigênio e, às vezes, o corpo dele não dá conta. Por isso, aumento de incidência de sofrimento fetal e até óbito fetal. Não sei se vocês já ouviram histórias sobre pacientes com diabetes gestacional mal controlado, em que o bebezinho, de repente, o coraçãozinho para de bater lá no final da gestação. E esse é o mecanismo, porque essa hemoglobina cheia de glicose não consegue liberar o oxigênio para o bebê e ele acaba entrando em sofrimento. Isso é muito grave. Lembrar que isso só acontece nos casos descompensados de diabetes gestacional, tá? Uma outra questão é que quando você tem essa hemoglobina ligada à glicose, por conta dessa hipoxemia